Olá, meus queridos amigos do canal Raízes da Longevidade. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. Hoje eu preciso conversar com vocês sobre um assunto muito sério, que pode estar acontecendo na sua casa agora mesmo, neste exato momento, sem você perceber. E olha, quando eu descobri essa informação através de médicos especialistas em cérebro, confesso que fiquei realmente chocado. Por quê? Porque é algo tão simples, tão comum no nosso dia a dia, que a gente nem imagina o perigo que está correndo. Antes de começar, peço que você se acomode bem aí na sua cadeira, pegue um cafezinho se quiser, e preste muita atenção no que vou compartilhar com você hoje. Porque essa informação pode salvar a sua vida, ou a vida de alguém que você ama. E se você está gostando do nosso conteúdo aqui no Raízes da Longevidade, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele joinha para que mais pessoas possam receber essas informações tão importantes. Sabe, meus amigos, eu estava conversando outro dia com um médico neurologista, dessas pessoas que estudam o cérebro a vida inteira. E ele me contou uma história que me deixou realmente preocupado. Ele disse assim: olha, eu atendo pacientes todos os dias que sofreram AVC, aquele derrame cerebral que todo mundo tem medo. E sabe qual é a coisa que mais me deixa triste? É que na maioria das vezes, aquilo poderia ter sido evitado. Porque o problema começou com um hábito pequenininho, que a pessoa achava que não fazia mal nenhum. E qual é esse hábito? Calma, já vou te contar. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa importante para você entender direito a gravidade da situação. Nosso cérebro, meus queridos, é como uma cidade grande cheia de ruas. Essas ruas são os vasos sanguíneos, aqueles caminhos minúsculos por onde o sangue passa levando oxigênio e alimento para cada cantinho do nosso cérebro. Agora imagine que você tem uma mangueira de jardim. Se você dobrar essa mangueira, a água para de passar, não é mesmo? Pois é exatamente isso que pode acontecer no nosso cérebro. Quando alguma coisa entope ou pressiona esses caminhos, o sangue não consegue passar, e aí acontece o AVC, o derrame. E agora vem a parte que você estava esperando. Qual é esse hábito tão perigoso que está aumentando o risco de AVC da noite para o dia? Prepare-se, porque a resposta pode te surpreender. É o hábito de dormir mal. Isso mesmo que você ouviu, dormir mal. Ter uma noite de sono ruim, pode ser a gota d'água para um AVC acontecer. Eu sei o que você está pensando, mas todo mundo tem uma noite mal dormida de vez em quando, isso é normal. E é verdade, uma noite ou outra mal dormida não vai fazer tanto mal assim. Mas o problema, meus amigos, é quando isso vira rotina. Quando você passa noite após noite acordando várias vezes, roncando muito alto, tendo aquela sensação de que não descansou nada mesmo depois de ficar 8 horas na cama. Os médicos especialistas em cérebro descobriram algo assustador: quando a gente não dorme direito, nosso corpo entra em um estado de estresse constante. É como se o corpo ficasse o tempo todo em modo de alerta, como um soldado que nunca pode descansar. E sabe o que acontece quando ficamos estressados por muito tempo? Nossa pressão arterial sobe. E pressão alta, como todo mundo sabe, é um dos maiores inimigos do nosso cérebro. Mas tem mais uma coisa ainda mais preocupante. Muitas pessoas, principalmente nós que já passamos dos 60, 70 anos, sofrem de uma condição chamada apneia do sono. Você já ouviu falar nisso? É quando a pessoa para de respirar várias vezes durante a noite. O marido ou a esposa percebe porque a pessoa ronca muito alto, depois fica tudo quieto por alguns segundos, e de repente volta a roncar de novo. Sabe o que está acontecendo nesses momentos de silêncio? O cérebro está ficando sem oxigênio. Imagina você tentando viver sem ar por alguns segundos, várias vezes por noite, toda noite. Seu cérebro fica sufocado, desesperado pedindo ar. E quando isso acontece muitas vezes, os vasos sanguíneos do cérebro começam a sofrer, ficam inflamados, podem entupir ou até estourar. E quando um vaso entope ou estoura, meus amigos, acontece o AVC. Os números são assustadores. Estudos médicos mostram que pessoas com apneia do sono grave têm 4 vezes mais chance de sofrer um derrame do que pessoas que dormem bem. 4 vezes mais.
É como se você estivesse jogando na loteria da saúde, mas a loteria do azar. Deixa eu te contar a história do seu Joaquim, um senhor de 72 anos que conheci. Homem trabalhador a vida inteira, criou 4 filhos, sempre foi forte como um touro. Mas a esposa dele, Dona Maria, vivia reclamando: Joaquim, você ronca tanto que eu não consigo dormir. E pior, você para de respirar de vez em quando, fico com medo. Mas o seu Joaquim achava graça, dizia que era coisa de velho mesmo, que ronco não mata ninguém. Até que uma manhã, seu Joaquim acordou e não conseguia mexer o braço direito. Não conseguia falar direito também. A Dona Maria, coitada, ligou correndo para a ambulância. Quando chegou no hospital, o médico deu a notícia: AVC. Um derrame cerebral. E sabe qual foi uma das principais causas? Anos e anos de apneia do sono que nunca foi tratada. O cérebro do seu Joaquim sofreu tanto durante tantas noites sem oxigênio adequado, que acabou acontecendo o pior. Graças a Deus o seu Joaquim sobreviveu, mas ficou com sequelas. Hoje ele precisa de ajuda para fazer coisas simples que antes fazia sozinho. E ele sempre diz para todo mundo: se eu soubesse, tinha procurado ajuda antes. Achei que era só um ronco. Agora você deve estar se perguntando: de como eu sei se estou correndo esse risco? Então presta atenção nesses sinais de alerta que vou te passar agora. Se você se identificar com vários deles, por favor, procure um médico o quanto antes. Primeiro sinal: você ronca muito alto, daquele jeito que acorda até o cachorro. Segundo, sua esposa ou esposo diz que você para de respirar durante a noite. Terceiro, você acorda várias vezes para ir ao banheiro. Quarto, mesmo dormindo 8 horas, você acorda cansado, como se tivesse carregado peso a noite inteira. Quinto, durante o dia você sente muito sono, dorme assistindo televisão, cochila na cadeira. Sexto, você acorda com dor de cabeça pela manhã. Sétimo, tem dificuldade de prestar atenção nas coisas, esquece mais do que o normal. Se você respondeu sim para 3 ou mais desses sinais, meu amigo, minha amiga, está na hora de procurar ajuda médica. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Porque o AVC, quando acontece, não avisa. Ele chega de repente, como um ladrão na noite, e pode mudar sua vida para sempre. Mas agora vem a boa notícia, a parte que vai te dar esperança. Porque eu não quero só te assustar, eu quero te ajudar. A apneia do sono e os problemas de dormir mal têm tratamento, sim. E muitas vezes o tratamento é mais simples do que você imagina. Primeiro, você precisa ir ao médico fazer um exame chamado polissonografia. É um exame onde você dorme uma noite no hospital com uns aparelhinhos grudados em você que vão medir como está sua respiração, seu coração, suas ondas cerebrais. Parece complicado, mas não dói nada, é só dormir mesmo. E esse exame vai mostrar se você tem apneia e qual é a gravidade. Se for confirmada a apneia, o médico pode indicar um aparelho chamado PAP. É uma máscara que você usa para dormir, que sopra um ar suave mantendo suas vias respiratórias abertas. No começo pode parecer estranho, mas a maioria das pessoas se acostuma rápido. E os resultados são incríveis. As pessoas relatam que voltaram a ter energia, que a pressão arterial melhorou, que o risco de AVC diminuiu drasticamente. Além disso, tem outras coisas simples que você pode fazer em casa mesmo para melhorar seu sono. Perde um pouquinho de peso se estiver acima do ideal, porque o excesso de gordura no pescoço pode apertar as vias respiratórias. Evita bebida alcoólica antes de dormir, porque o álcool relaxa demais os músculos da garganta e piora o ronco. Dorme de lado em vez de barriga para cima. Mantenha um horário regular para dormir e acordar, mesmo nos finais de semana. E cria um ambiente bom para o sono, um quarto escuro, silencioso, nem muito quente nem muito frio. E tem mais uma coisa importante que eu preciso te contar. A falta de sono ruim não só aumenta o risco de AVC diretamente, mas também piora outros problemas de saúde que também causam derrame. Por exemplo, quando você dorme mal, seu corpo produz mais hormônios do estresse, e esses hormônios fazem sua pressão subir. Dormir mal também aumenta a diabetes, porque mexe com o açúcar no sangue.
E tanto pressão alta quanto diabetes são fatores de risco enormes para AVC. É como um efeito dominó, sabe? Uma pedrinha cai e derruba todas as outras. O sono ruim é aquela primeira pedrinha que pode derrubar toda a sua saúde. Por isso os médicos especialistas em cérebro estão tão preocupados e estão tentando alertar todo mundo sobre isso. Então agora eu quero fazer um pedido especial para você que está me ouvindo. Para com tudo que você está fazendo agora e pensa um pouquinho em como têm sido suas noites de sono. Você tem roncado? Sua esposa ou o esposo tem reclamado? Você acorda cansado? Se a resposta for sim, marca uma consulta com um médico. Pode ser seu médico de sempre, o clínico geral, e conta para ele sobre seus problemas de sono. Ele vai saber te orientar e se for necessário, vai te encaminhar para um especialista. Não tenha vergonha, não ache que é frescura, não pense isso é coisa da idade mesmo. Não é. Dormir mal não é normal em idade nenhuma. Nosso corpo precisa de um sono reparador, tranquilo, para se recuperar de cada dia vivido. E principalmente nós, que já vivemos tantos anos, que já trabalhamos tanto, merecemos descansar direito durante a noite. Sabe, meus queridos amigos do Raízes da Longevidade, eu sempre digo aqui no canal que conhecimento é poder. Quando a gente entende o que está acontecendo com nosso corpo, a gente pode fazer escolhas melhores, pode se cuidar melhor. E é por isso que eu faço questão de trazer essas informações para vocês. A vida é preciosa demais para a gente arriscar por causa de um problema que tem solução. Você já viveu tanto, já passou por tanta coisa, tem tantas histórias para contar, tantos netos para ver crescer, tantos momentos bonitos ainda por viver. Não deixe que um hábito simples como dormir mal roube isso de você. Eu quero que você chegue aos 80, 90, 100 anos com saúde, com qualidade de vida, aproveitando cada dia ao lado de quem você ama. E para isso, às vezes basta prestar atenção nos sinais que nosso corpo está dando e procurar ajuda. Então fica aqui meu pedido final: cuida do seu sono como você cuida das coisas mais importantes da sua vida. Porque sua saúde, meu amigo, minha amiga, é a coisa mais importante que você tem. Sem saúde, não conseguimos aproveitar nada. Com saúde, podemos aproveitar tudo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal Raízes da Longevidade, e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse que podem fazer toda a diferença na sua vida. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um irmão, um vizinho. Você pode estar salvando uma vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuida bem de você, dorme bem, e que Deus abençoe sua saúde. Um abraço carinhoso do fundo do meu coração. Tchau, tchau.